Olá, tudo bem com você? Aqui é a Cleuci do canal Você Tem Valor? E hoje a palavra que eu trago para vocês, principalmente para nós mulheres, Provérbios 12, 4. A importância que tem de nós mulheres, nós fazer com que as coisas dê certo na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida. A palavra de Deus diz em Provérbios 12, 4, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então, quando a mulher é virtuosa, o marido certamente vai ter sucesso. Mas o que procede vergonhosamente é como apodrecimento dos seus ossos. E olha só, é uma luta constante, porque na verdade a palavra de Deus diz que o homem é o chefe da casa, é ele que é. E eu concordo plenamente, tudo que está na palavra de Deus é real. Deus colocou, fez com que os seus servos escrevessem, é real. O homem é o chefe da casa. Só que nós mulheres, só nós mulheres temos a oportunidade que Deus nos deu de procriar, de ser criadoras, de ser produtoras. Nós mulheres, o homem não. Então nós temos já o primeiro privilégio do Senhor. Só fêmea produz, só fêmea. Então o homem, ele chega com a sua conexão masculina, mas nós somos as mulheres que vamos dar o jeito em todas as situações complicadas, sabia? Então, muitas vezes, o marido não quer ouvir a esposa, porque ele já vem de todo um tradicional machista. E aí cabe nós, mulheres, fazer com que eles entendam o nosso papel. O que é o nosso papel? Se a palavra de Deus diz que nós temos que ser sábia, como falar? Muitas de nós mulheres, uma queixa é que os homens não nos escutam. E é verdade. Muitas vezes a gente fala algo assim e não escuta, fala uma, duas, até na terceira vez nós acabamos até gritando, né? Então tá errado. Então eu aprendi muito com servas de Deus, pessoas que já passaram muitas coisas, é o seguinte: quando vamos falar com o nosso marido, uma das coisas que nós temos que fazer, colocar ele sentado e explicar o porquê dos porquê. Por exemplo, nós mulheres sempre estamos vendo que tem um armário que não está legal, uma torneira que está pingando, alguma coisa assim que não está legal na nossa casa, porque toda mulher virtuosa, ela não gosta de uma casa bagunçada, se ela tem uma empresa também não, porque organização, planejamento e controle, ela faz parte da nossa vida se nós quisermos vivermos bem, né? E aonde está toda essa desordem tem enxudo lodo, né? Então a gente não pode deixar. Então somos nós mulheres que conseguimos ver o que está dentro da nossa casa que não está bem. É difícil o homem que veja lá, por exemplo, um armário que saiu, por exemplo, lá um puxador, né? E se nós falarmos com eles muitas vezes, entra por um vidro, sai por outro, e sai fazer uma coisa e outra, e isso a mulher vai se irritando, né? E quando vê a mulher já está gritando, tá? Experiência própria. Aí o que acontece? Mas quando a gente aprende que nós temos que falar, sentar, conversar e falar, ó, eu preciso que você arrume isso por isso e por isso, ou seja, dar nome e sobrenome, explicar o porquê que você quer algo, né? Então a gente tem que aprender a conversar, falar e colocar na prática, né? Então outra coisa, vejo mulheres reclamando que às vezes seus maridos não dão presente. Mulher tem um problema sério hormonal, que muitas vezes está baixo, está descontrolado e por qualquer motivo dá a tristeza, vem os momentos difíceis e a mulher chora por qualquer coisa. Hoje eu aprendi diferente, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu estudo nutrição, estudo muito o corpo da mulher, então eu me suplemento muito justamente para não me abater jamais, né? Mas acontece. E quando, por exemplo, a mulher, meu marido não me dá presente, meu marido não leva para jantar, meu marido não me dá uma flor. Eu aprendi com uma grande serva de Deus, a Joyce Meyer, que quando nós mulheres queremos alguma coisa, nós temos que falar para o nosso marido. Você quer ganhar uma flor? Fala para ele. Eu quero ganhar uma flor. Eu quero jantar no lugar tal. Senta com ele e fala, olha, eu quero jantar em lugar tal. Mas nós, mulher sábia, também nós entendemos o seguinte: jamais nós vamos querer algo que não seja essencial se nós não estamos, às vezes, bem financeiramente, né? É falta de sabedoria. De repente, nós estarmos passando um momento difícil em casa e querer jantar em tal lugar.
que é caríssimo, digamos, né? É muita burrice, né? Ou então eu tô passando um momento difícil, eu tenho que comprar o perfume mais caro porque eu quero um presente. Isso já é algo assim ignorante da nossa parte. Então por isso que os casais têm que sempre conversar. Como está a vida financeira? O que está faltando? O que é essencial? Ah, não dá para ir jantar fora? Faz um jantar especial em casa, simples, mais barato. Nós temos que ter essa sabedoria para não deixar as coisas padecer. Do que adianta eu ter um super jantar com meu marido e tá devendo para todo mundo? É falta de ignorância. Pagando limite de cartão de crédito, limite de banco, aí sim a gente está se afundando, né? Então a gente tem que aprender em Deus a viver de uma maneira simples, porque se a gente passa por momentos difíceis, a gente saber viver e viver bem, estar feliz, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria de Deus para nós sermos a nossa edificadora de casa. Nós mulheres temos que ter a sabedoria para que a gente faça com que as coisas aconteçam. Eu sempre falo para o meu esposo, se você passar a me escutar mais, a gente vai ter mais sucesso, mas não significa que eu estou mandando nele, significa que eu mostrei algo para ele e analisamos junto. Aí ele fala assim, nós sentamos, conversamos, não tá certo, ele vai ter que me explicar o porquê, porque é isso que eu faço. Isso não tá legal que eu tô te passando, mas por quê? Eu quero saber o porquê. A partir do momento que ele me dá uma explicação que for melhor do que a minha, eu fico com a ideia dele. Mas se ele não me der uma, ele vai ficar com a minha. É assim, porque nós temos que ter a humildade de saber que o outro pode estar certo. Eu posso colocar a minha colocação, mas a minha pode estar errada. Quantas vezes, agora que a gente aprendeu mais a conversar, deu colocar um projeto para ele, eu preciso que faça isso em casa, no trabalho, na nossa empresa, eu preciso que faça isso, por quê? Né? Porque fica melhor para o cliente, porque fica melhor para o colaborador, porque fica mais bonito, porque fica mais agradável, mais aconchegante, mais clarinho, assim, mudanças, né? Aí se ele fala para mim, olha, mas isso não vai funcionar por isso e por isso, daí ok, então vamos fazer desse outro jeito. E aí a gente entra no bom senso, né? Aí os casamentos todos vão sobreviver, vão ser felizes, porque tem um diálogo. Mas a partir do momento que o homem se torna machista, egoísta, e a mulher também vai pro seu canto chorar, ou vai só gritar, as coisas não vão acontecer. Então por isso que a gente tem que estar na palavra. A palavra de Deus, ela é tudo. Ignorante pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus, ler a palavra. A partir do momento que você começa a estudar a palavra, que você começa a ter a comunhão com o Senhor, que é a palavra, a sua vida melhora em todos os sentidos, porque você busca em Deus a solução, porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela se renova de geração em geração. Então tudo que está na palavra é real. Se nós o praticarmos, funciona. Não estou aqui falando de religião, porque as religiões, na maioria, o que mais mata o ser humano são religiões que colocam regras, isso e aquilo. Não, a palavra de Deus, ela nos liberta. A palavra de Deus nos liberta. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a palavra, indiferente de ter ou não ter uma religião, que eu acho importante, acho muito importante, participar do ministério é muito importante, mas o mais importante é ouvir a Deus, ler a palavra, ter comunhão com o Senhor todos os dias. Não simplesmente tem gente que vai na igreja, disfarça, né? Ora e tal, mas em casa. Estamos falando em casa, no dia a dia, no trabalho, no teu casamento, na tua vivência, com teus filhos, com teu marido. É isso que importa, o que a palavra de Deus diz, né? Então, eu quero deixar essa palavra para você, mulher, seja sábia. Tá passando por alguma coisa? Senta, conversa, né? Que as coisas vão se resolver. Se o teu marido for ignorante com você, não baixa a bola não, de jeito nenhum. Explica o porquê do porquê, né? A gente não pode também deixar ninguém passar por cima de nós. Nós não podemos passar por cima de nenhuma autoridade do nosso marido. Mas a partir do momento que você vê que o teu marido está ignorante e você conversa e as coisas não funcionam, aí sim, você não tem mais compromisso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que essa palavra de Deus, ela sirva para nos ajudar todos os dias a sermos a coroa do nosso marido. Porque pode ver, todo empresário bem-sucedido, ele tem atrás dele uma mulher que ajuda, uma mulher que conversa, uma mulher que está ali pronta para ajudar, né? Não para gastar tudo que ele ganha, né? A gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que ter essa sabedoria de Deus, para ter a confiança de Deus, para ter a confiança em nossa casa, para fazer e ser a diferença. Temos que ser e fazer a diferença neste mundo, para que outras pessoas possam também ver que faz diferença você buscar a Deus todos os dias.
Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa palavra, compartilha com teus amigos e vamos ser e fazer a diferença. Coloca para mim aqui embaixo a experiência que você tem no seu casamento, o que você está passando. Coloca aqui, se quiser me chamar no WhatsApp também pra gente conversar. Eu posso estar passando, né? Alguns vídeos já tem, né? Eu posso estar ajudando. Eu vejo que várias pessoas entram em contato comigo. Tudo que eu posso, eu faço, porque nós estamos aqui para se ajudar. Eu aprendo com você, você aprende comigo e Deus nos ensina, isso que importa. Eu vou ficando por aqui. Esse canal é Você Tem Valor, você tem muito valor. Tenha um ótimo dia, tenha dias maravilhosos na presença de Deus. Deus te abençoe e até mais.